um chamado à consciência. O autor, Eduardo Alves da Costa, o poema Não te rendas jamais. Disse nesse excerto o poeta: não te rendas jamais, nunca te entregues. Foge das redes, expande teu destino. E caso fiques tão só, que nem mesmo o cão venha te lamber a mão, atira-te contra as escarpas de tua angústia e explode em grito, em raiva e pranto, porque desse teu gesto há de nascer o espanto. Ligagem não, eu quero Quer um amor verdadeiro, um amor para Não, cara, eu não recordar. sei nem se eu quero um amor assim. Eu quero um colo, eu quero alguém para assistir filme de noite, entendeu? Essas coisas assim. Adota um cachorro, cara. Não, eu tenho 3 Um gatos, cara. gato. O problema é que o gato ele é cretino, né, Ah, cara? não, cara, O fala gato, não. o gato, os seus gatos são machos ou são fêmea? Eu tenho 2 fêmeas e um macho, cara. É, o macho é mais carinhoso. Normalmente Rapaz, eles o são. macho me escolheu para ser o humano O dele. humano dele, né? Mas agora a fêmea mais nova também vai dividir a cama comigo, cara. Pronto. Os dois aí ela chega no meio da madrugada. Estão fazendo aquela limpeza energética É, ao seu cara. redor. Contribuem, é tão bom. É maravilhoso, bicho. O bicho é Rapaz, muito bom, cara. eu Porra. tive. A gente tem, né? 4 gatas. Todas fêmeas, porque o único gato macho lá de casa sou eu. É, né? É. Mas na verdade é que eu tenho alergia. Mas o gato lá de casa é É castrado. castrado, O né? gato velho não, mas o. Rapaz, você tem esperança, né? É, com certeza. Mas assim, o único gato macho lá de casa sou eu e a situação é porque eu sou alérgico a gato. Olha, e. Mas assim, são 4 gatos, a gente perdeu uma. E foi uma situação assim que. Mas tem a Kate, a Marie e a Charlotte. Assim, a gente fica tentando fazer as homenagens às princesas, né? Aham. Catarina, Maria Antonieta e a Carlota Joaquina, né? Joaquina, claro. A que faleceu era a mais novinha que a gente tinha adotado lá do próprio prédio. Então, rapaz. Lá em casa, né, uma gatinha morreu, a mais velha morreu, realmente de velha. Mas eu olhei para ela no dia e falei assim: essa gata tá dando adeus, né? Tá Porque se eles dão uns despedindo. sinaizinhos, né? Não, não. Era a Filomena, cara. A Filomena, Eu tô, saudosa Filomena. eu tô nesse jeito com o Black, com o cachorrinho. Porque ele tá com 15 anos Eita. e ele é tipo a terceira geração desses poodle Aham. da família. Então, assim, o primeiro poodle que a gente teve foi a avó dele. E Caramba. aí já é caso incestuoso, já é filho Aham. de irmãos. Cara, pra tu ter ideia, com 15 anos, os ovinhos dele foram descer agora, porque ele tá com a próstata inchada, e aí tá fazendo força pra cagar, os ovinhos dele desceram, o Oh, saquinho dele rapaz. desceu, né? E era veterinário, cara, faz a operação, nunca deu problema, sabe? Mas ele agora tá começando a ficar mais fraquinho. E a gente voltou agora pra casa do pai, que foi Aham. onde ele se introduziu na família, né? E aí, assim, pelo menos ele vai nos deixar no lugar que ele primeiro viu a É, vida, cara, né? legal. É. A gente tem uma castanhola lá na casa do pai, que sem brincadeira, cara, já tem, posso dizer, 3 cachorros e 2 gatos, Já já, alimentando as raízes da as raízes da castanhola. castanhola, Que massa, sabe? cara. Mas é bom, E, né? Fica ali pertinho. não, e é por isso que eu lhe digo, cara, o amor do pet é um negócio Meu muito gato, fiel, cara. O gato meu gato, assim, esse meu, é o Zen, cara. é o Zen, Ele é Zen mesmo, assim. A mais nova, que é essa que é meio elétrica, é a Odete. 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 É porque estamos precisando de mais Odete nesse mundo, É, viu? pois é. E a outra foi, né, eu peguei na Unifor, que era a Fofa. Mas a Fofa, hoje em dia, ela parece um pão de forma desses, assim, né? A bicha tá. Tá Mas gigante, ela já tá também pertinho, ela já tá com pertinho. 14, 14 anos de já idade. não sobe mais a escada, já É. fica com preguiça. Mas botou comida, ela vai lá, parece. Tuco, 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 É, tuco, né? aí come, aí vai rolando de volta pro cantinho dela. É bom Mas demais. Mas não consegue mais subir na cama, né? não, não. É. Rapaz, ó, eu vou dizer assim, eu nunca me esqueci numa crise que eu tive de depressão, Hum. que eu tava assim numa angústia.
né? Estavam vivas, a Odete não existia ainda, mas tinha o Zen, a Filó e a Fofa, né? A Filó e a Fofa ainda subindo em cama. Ainda com toda Cara, a eu energia. Né? triste pra caramba, aí quando eu vejo, o Zen deitou aqui, a Filó deitou na minha barriga e a Fofa deitou na minha perna. Eu falei assim, cara, esses bichos sentem a energia da gente e vem dizer, vai dar tudo certo, cara, fica bem. Eu tenho um carinho por bicho assim. Eles fazem aquela Fazem. reciclagem energética perto da Fazem. gente, né, cara? Eu sempre tive muito bicho, cachorro, essas coisas. Né? E gato sempre foi um bicho que era perto, porque gato eu acho que é mais tranquilo de você. O gato, cara, eu já vi várias frases a respeito dele. Eu não sei quem disse isso. Mas ele é mais do que um pet, né? Ele é um objeto de decoração vivo. É. Né? Ele é uma expressão do espaço onde ele uma habita. expressão do espaço que ele habita, sabe? Então, assim, ele tem, para além do aspecto da companhia, né? Uhum. Ele sabe para onde tá. E tem uma coisa assim que eu acho fantástico, né? Assim, porque o gato também tem muito poema sobre gato, né? O Bukowski, que é um dos caras que eu tenho uma admiração, tem um livro só sobre os gatos dele. Eu não sabia dessa não, cara. Tem? Na verdade, eles fizeram um compilado de poemas sobre gato. Poemas de gato, e ele tinha 15 gatos, sei lá quantos gatos. Ele tinha uma relação diferenciada com o gato. Em alguns momentos ele confessa que gostava mais dos gatos do que dos humanos, né? Não dá para culpar. Não dá para culpá-lo, cara. Né? As pessoas que gostam mais de pet do que de humanos. E que tenha, no caso aí, a gente tem a Enya, né? Vivendo no seu castelo com seus gatos já aposentada, né? É, cara. Dá para entender. Dá. Depois de uma certa idade dá para entender. Sem contar também esse pessoal que acaba tendo, né, uma fama assim um pouco. Eu imagino que os bichos são mais sinceros, né? Eu nunca vou me esquecer de um comercial que era um cara gordo, nu, correndo na praia. Né? E ao lado dele um labrador imenso daqueles correndo também, o cara nu, correndo, a barriga balançando. Aí no final, assim, tem uma coisa importante sobre os animais. Eles realmente não se importam. Sim. Lindo, né? Lindo, assim, cara. Pô, a mensagem fechou, né? É assim, fantástico, porque, pô, é isso aí, cara. O bicho tá contigo, pô. O bicho. Eu até escrevi algumas coisas sobre a Filó, quando ela partiu, escrevi um texto, né, como se ela fosse alguém mesmo, uma mulher, uma das mulheres da família. Eu tenho um livro que eu estou planejando fazer, né, que ele está pronto. Ele tinha um... Então tá planejando, ele está pronto, ele Ele está em tá produção, pronto. né? É porque, na verdade, era um livro de fotografia e textos. Sim. E eu criei um formato que eram 3 estrofes de 5 versos. Né? E aí eram sobre mulheres que você, da minha família, né? Mãe, irmã, filhas, mulheres dentro de uma perspectiva carnal, uma perspectiva, mulheres como aquela mulher que a gente via engolindo fogo na rua, mulheres que pedem coisas na rua, trabalhadoras. Né? Às vezes eu entrava no supermercado, aí a caixa de alguma forma, uma pessoa que te atende num determinado lugar. É um livro assim bem interessante. Eu queria juntar nessa temática, né? Ele está pronto. São 50 poemas. Está pronto. Inclusive, meus amigos, assim, nós queremos ouvir esses seus 50 poemas, sabe? Podemos ouvir alguns ou todos, né, ao longo dessa nossa trajetória. Dessa nossa trajetória. Aqui a gente começa sem começar, viu, minha gente? Sejam bem-vindos a mais um Respiro das Almas, comigo, Manuel Florencio, e com o nosso colega Carlos Bittencourt, o homem, a lenda. O homem, a lenda, certo? Que está aqui mais uma vez com a gente e vem trazendo para nós toda a sua história, que eu acredito que... Eu queria entender, Bittencourt, de lance primeiro, sobre o que diabo é ciência de dados, cara. Porque tudo me disseste sobre isso e eu tentei pesquisar, mas não entendi. Como é que isso entra dentro do campo da comunicação? Cara, ó, eu trabalho, né, com inteligência artificial e ciência de dados há coisa de uns 14, 15 anos, quando um ex-aluno meu, né, que tinha sido meu orientando também, bateu na minha porta. Bittencourt, eu estou com umas ideias aqui. O que tu acha?
Eu falei assim, tá bom, né? Eu trabalhava, como sempre trabalhei muito, aí eram umas tipo umas 9h30 da noite, recebendo ele em casa. Olha, eu estou desenvolvendo aqui um sistema que já era um tal de geolocalização, entendeu? Que é o seguinte, se eu tenho duas lojas que estão próximas uma da outra, qual é o nível de canibalismo entre Sim. elas? Eu falei, Isso é importantíssimo, questão de franquia, né? Aí eu falei assim, esse cara sabe o que tá... Mas na época parecia um negócio de outro planeta. E ele falou, não, e tem outras coisas também. Eu estou analisando dados de redes sociais para fazer marketing preditivo. Olhar para trás, né? E a gente tem a capacidade de olhar para trás enquanto tiver postagem, claro que você tem que ter um volume, né, que seja relevante, né? E o que você acha disso? Aí ele começou a falar de coisas como comentários positivos, negativos e neutros. Dentro desses né, comentários positivos e neutros e negativos, quais eram as palavras mais utilizadas. A nuvem de palavras, né? A gente trabalha, né? A nuvem de palavras, na verdade, é um gráfico para fazer isso. Só que ele, como é um cara muito rigoroso, ele consegue fazer de maneira customizada para cada tipo de cliente. O que a gente vê hoje com essas ferramentas, que é diferente do que a gente acredita? Essas ferramentas vão pegar sei lá, um M. Dias Branco e um cabeleireiro de... Todo mundo vai ter acesso a uma ferramenta e vão dessa, utilizar né? a mesma metodologia para fazer análise. Você não tem como fazer isso. Então, as nossas análises são customizadas. O que são os dados? São esses bilhares, né, de informações que são geradas. Porque pesquisa também sempre foi algo muito caro para todo mundo, né? Hoje em dia ela é muito em conta dentro dessa pesquisa digital. Perspectiva. Né? Então o que a gente faz? A gente recolhe esses dados, tem várias formas de recolher esses dados, né? E a partir disso, o que a gente quer saber desses dados? Essa informação que a gente quer sai desse conjunto de dados para um objetivo específico do cliente. Por exemplo, né? Eu não consigo levantar em rede social quem vai ser o próximo presidente da República, porque a gente não declara na rede social, vou votar em fulaninho. A não ser quando você já vai dentro de um, sei lá, de um grupo de eleitores do Bolsonaro, um grupo de eleitores do Lula. Aí esses caras já são... Que estão nas bolhas, né? Essas bolhas, elas influenciam também essa interpretação de dados. Claro, né? Mas o que eu consigo extrair dessas informações? Qual é o perfil que as pessoas esperam do próximo presidente da República? Sim. E a partir daí, né, eu posso montar estratégias para atender a expectativa das pessoas. Isso dentro não só da perspectiva de um presidente de república, mas para deputado, para vereadores. Eu trabalho em todas as instâncias. Então você prefeito. cria na forma que você cria uma persona para a qual a tendência de voto vai estar interessante para o zeitgeist, para aquele momento. Né? Só para você ter uma ideia, alguns anos atrás, né, um prefeito muito religioso, Nossa Senhora, Nossa Senhora, Nossa Senhora, ele sempre começava as falas dele agradecendo, e aí a gente fez um levantamento e descobriu que no município mais de 60% das pessoas eram neopentecostais. Aí eu virei para ele e disse assim, cara, vamos parar de falar da gerente e vamos falar diretamente do patrão. Você não vai estar ferindo os teus preceitos e ao mesmo tempo isso ganha uma eleição? Não, mas facilita a aceitação desse cara. Gera empatia, né? Exatamente. Gera empatia. Outra coisa, né? outro exemplo, começou a circular nas redes sociais de opositores, de coisas que um determinado sujeito era cachaceiro. Sim. Né? E ele não era, e ele era médico cirurgião e nunca tinha perdido um paciente na sala de cirurgia. Né? Não que ele não tivesse perdido. É uma questão de assassinato de reputação, né? Aí, cara, ao invés de dizer, olha, a gente estava num contexto de pandemia, então ele ia ensinar, por ser médico, a lavar as mãos, aquela coisa, e no meio ele falava assim, as mãos são muito importantes, né? Eu, por exemplo, já salvei mais de não sei quantas vidas, nunca perdi uma vida.
Assim, então eu não preciso dizer que eu não sou cachaceiro. Eu estou mostrando que eu não sou. Uhum. É muito nessa perspectiva que essas informações ajudam a construir, né, reputações de marca, ajudam a identificar, por exemplo, o que, é que as pessoas mais se queixam, Uhum. né? Mas não é só isso. Isso é um suporte, isso é uma ferramenta. A Porque criatividade humana, o ela não que se. é que você vai fazer com isso é que faz a diferença. É porque quando a gente estava, assim, eu me lembro muito de se falar sobre tendências para o futuro, né? Aham, Mas isso aí você entra no paradoxo do predestinado, né? Da aham, predestinação. Eu vi muita coisa do marketing indo para aí, em cima aham, disso. Então, pera lá, se eu escrevo aqui um livro sobre o que são tendências para o futuro, aí vem aqui uns 10 profissionais posicionados em boas agências que estão me lendo, aham. estão minando esse futuro para que eu crie isso aqui, Claro. mas é uma artificialidade, Aham. sabe? E diferente dos dados, eu estou trabalhando com o movimento, com a ação, com a palavra do dito É. do momento, que é uma possibilidade das redes sociais, né? Por exemplo, fiz um outro trabalho onde eu levantei, né, junto com esse meu aluno, né, na Hum. verdade ele levantou e eu de alguma forma interpreto, a gente levantou mais de 2.800.000 inputs de dados. Porra, Não são 2.800.000 pessoas que uma pessoa eu comenta duas, sei, três vezes, né, eu enfim. sei. Mas para você saber quem vai ser o próximo presidente da República no Brasil, você vai entrevistar um universo de 3.000, 3.500 pessoas. E eu estou É. trabalhando com uma realidade de 2.800.000 inputs de dados. E tem uma coisa muito curiosa nas redes sociais, Hum. que é exatamente as pessoas, mas rede social é outra coisa. Não. Para que você cria um perfil falso nas redes sociais? A turma faz isso para poder vigiar os outros, né? E, às vezes, se manifestar sem ser identificado. Então, Sim. eu sou talvez mais sincero Num perfil falso do que do no que. perfil É, realmente. ou numa entrevista. O que acontece? Tem um conceito chamado desejabilidade social. Sim, Por exemplo, eu vou chegar para você e vou perguntar assim: você vai votar em quem? Na rua. sim. Aí você olha assim: Você avalia o que eu vou dizer para esse cara, para ele não ficar com raiva de mim? é, Então, na verdade, você acaba dizendo o que ele quer ouvir. Nas redes não, você está oculto por alguma coisa, então você se manifesta de maneira espontânea. interessante, viu? Assim, eu me surpreendo, né, faço muitos trabalhos desses, mas eu me surpreendo a cada trabalho. Eu no começo eu ia com algumas certezas, algumas Uhum. eram confirmadas, muitas não eram. Hoje em dia eu já vou sem certeza. Já vai sem certeza Eu vou quando. sem viés, E é uma experiência de você aprender um pouco mais sobre o comportamento de consumo, digamos assim, do ser humano, né? É. Assim, eu me lembrava quando eu estava fazendo o TCC contigo, né? Do Paco, né? Aham, Que ele falava muito sobre esses conceitos do ponto de vista físico de loja, aham. né? Mas aí quando você vai para Hiperlink, Paco Underhill, né? exatamente, né? Vamos às compras. Vamos às compras, Ele o tem hoje Aruibai, o mulheres no Arushibai, o shopping. que elas compram e tal. É, Mas é um autor que me abriu os olhos para muitas coisas. sensacional. Não, E hoje ele eu, é eu um. acho que hoje em dia eu não tenho como não ir para um supermercado, numa loja, sem perceber, sem olhar. E o mais interessante é como a gente também tem uma falta muito grande, pelo menos aqui em Fortaleza, desse tipo de assessoria. Não sei se do ponto de vista da arquitetura, né? Que eu Aham. acho que seria quem deveria dar esse tipo de conhecimento Tem uma aos. categoria que é exatamente essa arquitetura comercial. Você já É, começa a ver alguns caras aqui. já tem, Já já começa a começa ver. a ver. Mas acaba que quem contrata o projeto tem uma preocupação, às vezes, mais estética Estética do que funcional, funcional. né? Exatamente. É, é uma coisa que eu acho sensacional. E tendo os dados como esse novo ambiente, no ambiente Aham. virtual, né? É. Então, é a tradução que eu faço do ponto Aham. de vista de loja física, é você tendo o ambiente virtual como um mapa de calor, vamos dizer Aham. assim, como eu até vi, né, nem coisa recente, né? Câmeras que você coloca ali na loja para você ver a trilha de calor dos Aham. clientes, para onde é que eles estão olhando, qual a prateleira que eles estão pegando. Cara, a gente desenvolveu, né, tá desenvolvendo, na verdade, um eye tracker próprio
Então, por exemplo, eu fiz já para alguns clientes, a gente desenvolveu esse sistema, então eu vou fazer uma postagem. Uhum. E aí eu já consigo fazer rapidamente, aonde as pessoas olham primeiro, elas se detêm. Então, já aconteceu, por exemplo, de eu retirar a marca do cliente, Uhum. porque a marca já foi vista em vários lugares. E ali na última, né, aquela coisa lá embaixo. Assinatura. Então, hoje, tão louco isso, cara, que a gente fez um trabalho para um determinado cliente e tinha um rosto, né? O rosto sempre atrai, né, essa É humanização. empatia, né? Só que algumas vezes, né, o Google da vida, eles têm processos de inteligência artificial e ele olhou aquele rosto e colocou uma música. Como o rosto era um rosto latino, ele identificou como mexicano e botou uma música Onde mexicana. cria-se os problemas, né, E do criou um algoritmo, problema, né? porque a gente não tinha programado Aham. música e foi. Não, o que eu acho desafio, né? Até para a questão de retenção Aham. do público, e isso eu tenho muito discutido assim, do ponto de vista de estúdio, quando a gente vai fazer, por exemplo, os cortes que vocês veem aqui, né? Que a gente vai colocar na internet. E todo mundo gosta daquele corte clean, tal, com a assinatura, com a tarja de caracteres, como se a pessoa fosse ter aquele tempo de entender que aquilo é um corte de podcast, que aquilo Aham. ali tem uma informação interessante, quando ele é um VT publicitário fechado. Aí no final a gente põe a assinatura. Cara, se tu tiver a retenção até o teu último frame, Cara, e ainda mais sabe? grave do que isso também, né? Existe uma expectativa do que é correto, que eu acho que hoje ela está sendo absolutamente rompida exatamente por essas redes sociais, do modelo TikTok. Para mim era muito louco, Uhum. né? A gente viu durante muito tempo, acho que agora essa tendência deu uma suavizada. O TikTok colocava duas imagens absolutamente diferentes. Cara, eu ia falar sobre isso agora. E presta atenção, esse corte aqui vai ter alguém mexendo em alguma coisa, fazendo algum pote de barra enquanto a gente tá falando sobre isso. Pronto. Certo? Então, assim, eu tô dividindo a atenção do que a gente tá falando naquilo que eu tô mostrando. E eu te digo, eu já escutei, tem uma vibe que passou no semestre passado, que era um programa de rádio americano que mostrava as pessoas conversando sobre segundos encontros. Aham, Por que você não ligou para fulana no segundo encontro? aham, Aí ficava a fulana aqui escutando e o radialista aham. falando com a pessoa, Dialogando. contando a Aham. história. E eles dividiam a tela e tava lá, era jogo de Minecraft e tal, não sei o quê, mas você escutando as histórias e mangando, porque depois a pessoa se revelava. Ei, você está dizendo não foi aconteceu desse jeito, não, foi tal, 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 Porra, tal. massa. Era muito massa o programa. Rolou muito agora nesse último semestre no meu algoritmo, né? E sempre o que me mantinha escutando a história era aquela coisa cabalística da desgraça humana, que a gente quer escutar o que está acontecendo, mas era um Minecraft, ou era Ou algum chinês fazendo alguma cortando coisa, alguma coisa. fazendo alguma coisa na madeira, sabe? Loucura, né? Então, eu acho que essa coisa, e essa liberdade, né, que se tem hoje, eu acho que até estética mesmo, de você não estar preso a um formato tradicional, um enquadramento É. tradicional, né? Você tem uma liberdade que é muito massa, cara. Eu acho daquilo que a gente já tinha até falado sobre a questão da inteligência artificial. Eu posso aqui estar colocando para você a minha plataforma de produção de cortes. Ela pode sugerir imagens de inteligência artificial ou vídeo de estoque para Aham. poder ilustrar aquilo que a gente está falando, sabe? Totalmente Mas pasteurizado, né, cara? pasteurizado é uma coisa que não convence, não dá retenção. E o difícil que tá é convencer o cliente de que isso não é inteligente. Sabe? Que o corte produzido, que seja logo um Aham. patrocinado, sabe? Que já está enchendo o saco. Já. Que você tá ali nos stories das pessoas, aí você tem um amigo aqui, aí você sabe que tem o segundo amigo lá, né? É. Entre um e o outro vai entrar uma propaganda. Aham. É um saco, Aí é né? um saco, cara. Aí assim, eu aprendi com você, com o senhor, né? O senhor. Que a gente tem que se O destacar. CEO. O CEO, com o CEO, certo? Que a gente tem que se É, destacar. cara. Mas eu acho que talvez seja o mal da Apple de pense diferente, Tá que todo mundo todo igual, né? mundo tá igual. Cara, mas eu acho To- assim, uma das coisas que para mim tem impactado muito é a carga que eu Ah, carrego, né?
de ter tido sorte ou acesso às coisas artísticas. E não o artístico convencional, mas um cara como Glauber Rocha, que era completamente perturbado em relação a uma produção estética, que ele lutava contra o tradicional, Criou uma uma própria linguagem estética, uma linguagem própria, própria. né? Ou mesmo as artes plásticas, ou mesmo a poesia, né, que te criam imagens sem necessariamente, a poesia principalmente, te criam imagens sem necessariamente construir o storytelling, né? Então, esse tipo de coisa, eu acho que por a gente ter acesso, a gente consegue ter muito mais efetividade no que a gente produz. Eu estou falando profissionalmente, Uhum. como um cara de branding, um cara de marketing, um cara de criação, um cara de comunicação. Hoje eu entendo uma perspectiva muito diferente em relação ao que deve ir para alguns veículos de comunicação, como a gente rompe. E como também, né, você fugir. Hoje, enfim, dando aula, eu dou uma cadeira de escrita criativa. Uhum. E aí eu vejo alguns alunos meus dizendo assim, professor, eu tive uma ideia, joguei aqui no ChatGPT ou numa uma Na inteligência inteligência. generativa dessa, e ele só deu um jeito. Verdade, cara. A experiência que eu proponho é assim, cara, escreve um poema e pede pro ChatGPT, pro DeepSeek ou pro Qwen fazer uma análise. Ele vai analisar, vai dizer onde é que a pontuação está errada, né? Às vezes vai reconhecer um neologismo como uma palavra escrita errada e ele vai lhe sugerir frases que são lugares comuns e as pessoas fazem. Então, o que eu digo assim, quando eu vou fazer... Envolve um empobrecimento também sem de dúvida, né? vocabulário, né? Sem dúvida. Quando eu vou fazer esse tipo de análise dentro dessa disciplina, eu digo, gente, eu não tenho condição de julgar uma nota para vocês. Eu não tenho esse poder. Porque eu posso estar aqui diante de alguém que está rompendo uma lógica. O que eu posso fazer é, dentro do que você está escrevendo, eu posso sugerir abordagens segundo o que eu reconheço de um estilo seu, seja ele mais cru, mais direto ou mais floreado, né? Olha, aqui você gosta de construir imagens assim assassado. Eu acho que você poderia assim. Eu sei. Eu acho que é aquela coisa quando a gente entra para estagiar na publicidade, diz, isso aqui é muito anos 80, isso aqui é anos 90, sabe? Você fica sendo jogado numa caixinha, né, em relação ao tempo, É isso. mas não ao estilo, Ao estilo, exatamente. sabe? É uma das coisas assim que foi Isso muito, trava, viu? cara, foi muito difícil para mim me despir de algumas certezas. Para mim foi muito importante quando eu passei a trabalhar dessa maneira, porque eu comecei a enxergar outras coisas. Até no meu próprio processo de escrita, isso me deixou mais livre. Né? Né? Te desamarra, né, cara? E eu sempre encerro essa disciplina dizendo assim, olha, eu espero que um dia um de vocês que tenha escutado o que eu disse possa me citar num prefácio, numa orelha de livro. Olha, eu Aí comecei... traz aqui. Eu comecei por causa do Bittencourt. Eu comecei, foi que ele que me soltou para isso aqui, E né? eu vi várias pessoas assim, entendeu? Vários alunos que têm um potencial imenso, mas como a disciplina que hoje está mais vinculada ao curso de jornalismo... Incrível, né? Escrita criativa. É, Assim, me pergunto eu aí, vem, seria isso um reflexo das narrativas? eu acho que sim. Eu que eu digo assim, cara, olha, para dizer que o túnel da Unifor, por exemplo, engarrafa às 7 horas da manhã, o ChatGPT vai fazer isso muito melhor do que a gente, porque ele vai ter sensores, as câmeras, né? Provavelmente vai ler a quantidade de carros, ver o movimento. Os sinais de celulares. Mais uma vez, o túnel está engarrafado, assim. E o jornalista de verdade, ele vai atrás da história de por que aquilo não foi resolvido já. Ainda, né? Há 40 onde anos. é que foi a verba, o que, que aconteceu, por que, que não foi pensado. Esse é o papel do jornalista. Que aí você traz, né, aquela história, acho que foi o Orwell que falou, né? Tudo que não for reportagem investigativa é publicidade. Exato. Exatamente. Né? Eu acho que isso aí vale a pena. Hoje em dia, tudo que não for reportagem é inteligência artificial. É inteligência artificial, é. E tá do interesse editorial também, né? Então, assim, hoje, por exemplo, você vai na redação de um grande jornal, é tudo feito baseado em ciência de dados.
Quais são as palavras que mais surgem nos comentários que os leitores têm feito? Ah, isso aqui então pode Isso aí. gerar uma matéria, porque vai gerar interesse. Comercialmente, é brilhante. Principalmente para justamente as marcas e os Mas anunciantes poderem se posicionar, né? Mas o que está faltando Hum. é senso crítico de quem produz. Porque as universidades não estão produzindo senso crítico, cara. Elas estão produzindo técnicos. Não, graças a Deus, eu vim de um Unifor Mas de você formação sociológica. Você é de uma outra geração. Eu estou falando de gerações mais de 5 anos para A cá. nossa base, eu entendia sempre na comunicação que ali eu tenho ciências sociais aplicadas, sabe? Para propaganda, para jornalismo, mas é ciências sociais aplicadas. Cara, é uma discussão que eu falo, que as pessoas às vezes, nem tu deve lembrar, eu falava, mas naquela época a gente ainda tinha as cadeiras. Eu digo, olha, as cadeiras mais importantes dentro de uma universidade de comunicação, psicologia, porque eu preciso entender as relações entre os sujeitos, e sociologia, porque eu preciso compreender a relação entre a sociedade. Se você não entende isso, você nunca vai fazer propaganda, você nunca vai fazer jornalismo, você nunca vai fazer nada. Assim, é a propedêutica, tanto que ali é o básico. Saia com aquilo bem feito, que todo o resto vai vir naturalmente. Mas você aprende, cara. O resto eu digo assim, olha, você quer fazer um título legal? Vai para uma agência criativa. Rapidinho, assim, 3, 4 meses você já está dentro daquele... Já está afiadinho. Mas se você não tiver o que a gente chama de repertório... Porque a gente não deixa de construir cultura também, né? Bicho, cara, eu digo assim, eu vejo, hoje em dia todo mundo quer ser copy, né? Copy. Virou moda falar copy, né? Era redator. Eu sou do tempo que a gente era sonhava em ser redator. Tinha um negócio horrível, tinha que saber, um redator tinha que saber escrever, né, cara? É horrível isso. Mas assim, hoje em dia o cara bota lá, não é porque isso aqui é um copy, compre, portanto, né? Promoção de não sei o quê. Eu falei, cara, isso aí o varejão, a IA vai resolver isso sem esforço nenhum. Agora, acha um conceito. Acha um título que gere um raciocínio. Não rola, cara. Quebre com uma lógica. A lógica. Quebre com uma lógica, seja autêntico de uma forma que seja inesquecível. Eu tenho, por exemplo, tem um anúncio assim, que é uma mulher com o rosto todo machucado, é um anúncio dos anos 80, 90, e que o título era o seguinte: algumas vezes, quando termina um relacionamento, uma mulher volta para casa com bem mais que o coração partido. Entendeu? Assim, porra. Impacta, né? Cara. Toca o coração, toca a alma humana, né? Ou como aquele anúncio, né? De uma criança que sofre violência infantil, era a imagem de um garotinho, né? Como se tivesse feito xixi nas calças, e o título era Papai Chegou. Eu sei. Isso eu me lembro. Eu me lembro isso aí, acho, talvez nos slides. No retroprojetor. Vocês se lembram disso? A gente carregava. Era desse jeito. Assim, tem um raciocínio, né? Tem uma construção, você consegue ver a história toda que não está revelada de forma. Este garotinho apanha dos pais. Não é isso, Como cara. acho que ainda é impactante para mim a imagem do vidro do uísque quebrando, né? Do Alcoólatras Anônimos, né? Se o problema é beber, o problema é para de beber. Isso também é muito forte pra gente, Tem sabe? aquela da campanha da Segram, que né, no futuro os adultos vão saber que a bebida é só para dar prazer. Né? Enfim, aí o garoto que estava triste começa a sorrir, enfim. São coisas que têm uma força muito grande. Ora, tudo isso, tudo bem.